Capítulo 6. A era da síndrome predador-vítima. Eram 7 horas da manhã. Marco Polo se apressou em tomar banho. Vestiu uma camisa polo azul com listras vermelhas e um blazer preto. Era um intelectual desapegado, desajeitado, daltônico, qualquer coisa servia para vestir. Era capaz de usar uma meia de cada cor. Sofia tentava ser sua personal estilista, mas ele era resistente. Foi tomar café com ela, como sempre fazia no período em que estava em Jerusalém. Marco Polo, sua roupa está ótima, obrigada, interrompeu ele. Sofia, relaxe, se minha cabeça não funcionar, não há roupa que funcione. Sofia respirou fundo. Tentaria outra vez em outra oportunidade. Ela fora a grande incentivadora dessa completa e arriscada jornada para estudar a mente de Jesus. Admirava-o profundamente. Estava amando esse psiquiatra que via o mundo sob ângulos que raros observavam. Momentos depois, Marco Polo relatou que tivera outro sonho surpreendente com o personagem que estava analisando. É particularmente estranho, um fenômeno psicológico que ainda não consegui desvendar, disse Sofia, intrigada. Durante nossa investigação, você tem sonhado com Jesus adulto e eu com sua infância. Será que há alguma conexão metafísica? Será que há algo sobre-humano neste processo? Esta observação provocou calafrios em Marco Polo. Sofia, você é religiosa, mas eu não sou. Ainda que os solos da minha mente estejam sendo abalados por terremotos, à medida que estudo a mente desse misterioso homem, tenho mais asco à superstição, comentou o psiquiatra com convicção. Ok, doutor ateu, criticou ela, inconformada com seu racionalismo. Às vezes penso que você é um candidato a Deus. Eu? Um Deus? Todos os dias critico minhas loucuras. Todos os dias tento tratar o incurável vírus do orgulho e do egocentrismo. Não sou um Deus, Sofia, mas apenas crítico. Posso mudar minha opinião, minhas ideias, minhas teses, mas elas têm que passar pelo crivo da minha consciência, rebateu ele rapidamente. Ao contrário de muitas mentes brilhantes, embora Marco Polo fosse um pensador aplaudido em diversas nações e seus livros impactassem milhões de pessoas, ele não tinha medo de mapear os próprios fantasmas mentais. De repente, por trás de Marco Polo, apareceu Roberto Dunques, um geneticista respeitado no mundo todo, que ouvira a conversa dos dois psiquiatras. Como está o instigante Marco Polo? Roberto Dunques, o que faz aqui? Como sempre, farei uma palestra sobre genética e teoria da evolução, meu caro, respondeu Dunques, e em seguida interpelou Marco Polo. Você é muito ousado. Já sabe o que estou fazendo em Jerusalém? Claro, seus espirros gripam milhões na internet, disse metaforicamente. Mas não entendo, muitos o consideram um ateu mais crítico do que eu. Como enveredou pela jornada de estudar a mente de Cristo? Penso que Jesus foi um homem inteligente, mas acho que você está perdendo o seu tempo. Perdendo o meu tempo? Não, eu amo desafios, afirmou Marco Polo. A ciência não existe sem desafios, concordou Dunques. Mas estudar os genes, as mutações, a adaptação das espécies é um desafio maior do que esses que você se propõe. Acho que você está enganado, Dunques. A última fronteira da ciência, em minha opinião, não é estudar os genes, mas estudar o pensamento, seus tipos, seu processo de construção e gerenciamento. Discordo, rebateu Dunques. Então vamos fazer uma análise, sugeriu o pensador da psiquiatria. Como você construiu a palavra discordo? Bom, eu a acessei na minha memória. Você conseguiria pegar uma arma, tirar numa mosca que está a 1 milha e acertar o alvo? Dificilmente, mas aonde você quer chegar, Marco Polo? Espere. Conseguiria de olhos vendados disparar uma arma em Jerusalém e acertar uma mosca voando em Nova York? Impossível. Mas ao entrar na sua memória de olhos vendados e resgatar em milésimos de segundo, em meio de bilhões de opções, as palavras impossível ou discordo,
Você realizou uma tarefa tão complexa quanto atirar e acertar uma mosca voando em Nova York. Nunca tinha pensado no pensamento, disse Dunks intrigado. Infelizmente, não pensamos no pensamento. Mas se o estudarmos em detalhes, nunca mais seremos os mesmos. Julgaremos menos e abraçaremos mais. Teremos convicção de que a mente de qualquer um de nós é de extrema complexidade. Sem os pensamentos não há consciência. Sem a consciência não existe o cientista, a ciência e muito menos objetos de estudo. Portanto, meu amigo, a última fronteira da ciência é estudar a ciência da ciência, ou seja, a ciência da consciência. Dunks, sempre sociável e falante, refletiu e disse: preciso pensar na consciência. Marco Polo emendou: e por falar em consciência, você sabia que está numa bolha virtual? Bolha virtual? Como assim? A consciência é virtual, indicando que você está só, dramaticamente solitário, pois entre você, as pessoas e seu objeto de estudo, os genes, existe um espaço infinito, um anti-espaço, pois a consciência nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Se a consciência é virtual, a verdade essencial e científica é um fim inatingível. Você está usando todos esses elementos para estudar o intelecto de Jesus? Exatamente, sem usar a religião. O brilhante geneticista parou, respirou fundo e comentou: impressionante. Talvez seu objeto de estudo seja mais profundo do que o meu, mas não lhe dará credibilidade científica. A academia é preconceituosa. Nesse momento, Sofia interveio. Mas por que você ama combater os religiosos? Essa atitude tem motivação científica ou busca a especularização social? Quem é essa jovem? Indagou Dunks. Sofia, minha assistente, uma brilhante psiquiatra, disse Marco Polo. Eu amo desconstruir os criacionistas, os apóstolos do design inteligente. Desculpe-me, Dr. Dunks, disse Sofia. Curvo-me diante de sua cultura científica, mas tanto a religiosidade quanto o ateísmo radical produzem deuses, egos inflamados que não abrem a própria mente para outras possibilidades. Dunks deu um leve sorriso. Amava ouvir pessoas inteligentes. Se pensar o pensamento é a última fronteira da ciência, deixar de pensar criticamente é uma estupidez. Eu penso criticamente, mas estou sempre aberta a outras possibilidades, minha jovem. Já disse, inclusive em entrevistas, que não tenho 100% de certeza de que Deus não existe. Em seguida, indagou: e como está o seu ateísmo, Marco Polo? Eu sou apenas um ser humano em construção. Estudar a mente de Jesus me tem feito repensar quem sou e o que sou. Para espanto da psiquiatria e da neurologia, quando o corpo do mestre dos mestres sofreu na cruz, ele conseguiu produzir um pensamento sofisticadíssimo. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Parece que para ele, a vida humana, por mais séria que seja, é uma brincadeira no tempo. Os cientistas, professores, empresários, religiosos, enfim, todos os atores sociais, no fundo, estão brincando no teatro do tempo. Não sabem de fato o que estão fazendo. Que tese é essa, Marco Polo? Nunca ouvi, disse o evolucionista honestamente. Em seguida, tossiu e expressou: mas tomo suas palavras como minhas. Sou um ser humano em construção e quem sabe um dia eu e você possamos fazer um grande debate sobre a mente de Jesus, o desenvolvimento da humanidade, a formação de mentes brilhantes e a teoria da evolução? Desafio aceito, assegurou Marco Polo. E assim se despediram. Sofia, tão logo ele saiu, comentou: seria tão bom se o Dr. Dunks participasse dos debates sobre o Sermão da Montanha. Poderia dar uma importante contribuição, concordou o psiquiatra. E falou mais uma vez metaforicamente: mas só escalam as montanhas os que estão dispostos a ver além dos limites do seu preconceito. Não tem sido fácil para mim, Sofia. Eu me desconstruo todos os dias. Depois desse diálogo, Sofia quis saber como tinha sido o último sonho de Marco Polo. Sabia que ele possuía uma criatividade ímpar para criar personagens, ambientes e cenas.
Sonhei com um homem que queria inaugurar a era do prazer na terra do estresse. Inaugurar a era do prazer na terra do estresse? O que quer dizer com isso? Toda pessoa com excesso de exposição social ou com grande trabalho intelectual, como celebridades, executivos, cientistas, médicos e magistrados, tem tendência a diminuir o próprio prazer, experimentar as chamas da ansiedade. Mas Jesus, embora muito exposto socialmente, com o projeto intelectual estressante de resgatar a humanidade, se colocou como o personagem mais bem resolvido emocionalmente da história. Como assim? Estou confusa, indagou a psiquiatra curiosa. Ele discursou sobre o prazer sustentável, uma alegria renomável, tal como as fontes renováveis de energia. Observe o discurso no último dia da grande festa judaica. Quem tem sede, venha a mim e beba. Que ousadia é essa? Questionou ela. Freud, Jung, Piaget, Adler, Skinner ou qualquer um dos pais da psiquiatria jamais tiveram coragem de dizer essas palavras, sob risco de serem taxados de psicóticos. Grandes filósofos como Agostinho, Descartes, Kant, Rangel, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre jamais convidaram as pessoas a beberem de sua felicidade, até porque muitos eram depressivos. Jesus vivia os códigos da felicidade ou estava tendo um surto psicótico. Um delírio de grandeza? Os dois psiquiatras, embora fossem saturados de respeito mútuo, não tinham medo de questionar. Foram mais fundo do que os teólogos, os filósofos e outros pensadores. Marco Polo sorriu e sem demora comentou: pensei sobre isso detalhadamente. Todavia, quem está num surto psicótico tem a mente afetada em 4 níveis. 1. Fragmenta seu eu e sua identidade psicossocial. 2. Perde os parâmetros da realidade. 3. Não pensa nas consequências de seus comportamentos. E 4. Não desenvolve empatia e inclusão social. Mas Jesus era de uma coerência e uma serenidade impressionantes. Ele não queria ser um grande personagem, um rei, ditador, herói, como os que têm delírio de grandeza. Ele entrou em Jerusalém montado num pequeno animal, sem pompa, convocando as pessoas, inclusive seus discípulos, a se despirem de suas máscaras, a terem uma identidade não artificial. Sua empatia e inclusão social eram notáveis. Seu eu era de uma lucidez jamais vista. Por isso, ao ajudar alguém, ele dizia: não conte para ninguém. Sofia ficou tão maravilhada com a exposição de Marco Polo que questionou: então Jesus foi mais sensível que os poetas, mais penetrante que os filósofos, mais ousado que os psicóticos e mais sereno que os sábios? Você sabe que minha teoria não estuda apenas o processo de construção de pensamentos, mas também o processo de formação de pensadores. Estudei mentes brilhantes, de Einstein a Freud, mas o carpinteiro da emoção me confunde, me perturba o tempo todo, exclamou Marco Polo. Ver você confuso me alegra, Marco Polo. Sempre o admirei, considerava-o inatingível, tanto como sua aluna quanto como sua assistente. Marco Polo corou diante do comentário e tratou de desviar o assunto. Não só no Sermão da Montanha, como também nas suas breves palavras na grande festa. Jesus desarmou o cárcere da síndrome predador-vítima. Atuou com maestria nos fenômenos inconscientes que sequestram nosso eu. Como assim? Indagou Sofia, confusa e fascinada. Marco Polo descobrira várias síndromes psicológicas, entre elas a síndrome predador-vítima, que estava na base da violência, da discriminação, das guerras, do suicídio e dos homicídios. Era uma síndrome que manchava a história humana, que denunciava que a humanidade tem tendência a ser autodestrutiva, com baixos níveis de viabilidade. Marco Polo estava consciente de que somente uma educação socioemocional profunda que nos levasse a pensar antes de reagir, a nos colocarmos no lugar dos outros, a proteger a mente, a filtrar estímulos estressantes, a pensar nas outras pessoas como família humana.
enfim, que ultrapassasse os limites do racionalismo, poderia nos resgatar. Parecia que o mestre dos mestres sabia plenamente disso. Os códigos de gestão da emoção que proferia eram um grito de alerta, uma tentativa desesperada de tornar viável a humanidade. O pensador deu uma aula a Sofia sobre alguns fenômenos mais complexos da ciência. Embora fosse psiquiatra e conhecesse boa parte das teorias de Marco Polo, nunca vira a mente humana por essa perspectiva tão surpreendente. Ele comentou que nosso eu não está sozinho pilotando a aeronave mental. Há 4 copilotos, ou fenômenos inconscientes, auxiliando a produzir o universo dos pensamentos e emoções. O gatilho mental ou da memória, as janelas da memória, a âncora da memória e o alto fluxo. E usou os comportamentos do mestre da emoção para exemplificar. O céu da mente de Sofia se abriu. Os guardas designados para prender Jesus, ao vê-lo, detonaram o primeiro fenômeno inconsciente ou copiloto. O gatilho mental, uma vez disparado, o gatilho encontrou o segundo fenômeno, uma janela ou arquivo traumático, ou killer. Essa janela tinha informação de que ele deveria ser preso e, se resistisse, ser morto. O volume de tensão da janela killer fez com que o terceiro fenômeno inconsciente, a âncora da memória, entrasse em ação. A âncora fechou o circuito cerebral dos soldados, impedindo o acesso a milhares de janelas com milhões de dados. Nesse momento, o Homo sapiens se tornou Homo bios, um animal instintivo. Em seguida, entrou em cena o 4º copiloto, o fenômeno do alto fluxo, que lia e relia o conteúdo da janela killer, preparando os guardas para o ataque. Tornaram-se predadores diante da vítima. O eu deles, portanto, não raciocinava, não sabia fazer escolhas, só executar ordens, prender ou matar Jesus. Depois disso, Marco Polo comentou que o mestre dos mestres, com suas atitudes ímpares e imprevisíveis, deslocou a âncora da memória da mente de seus algozes. Fascinados, eles deixaram de ser seus predadores, perceberam que ele não era uma vítima a ser abatida. Essas teses são surpreendentes, disse a psiquiatra reflexiva. Os guardas acionaram os mecanismos primitivos do cérebro, mecanismo que o encarceraram o eu, e que são acionados também quando um filho desafia seu pai, um aluno enfrenta um professor ou os colaboradores discordam de seu chefe. A síndrome predador-vítima liberta o animal dentro do racional. Marco Polo explicou também que o amor é mais profundo do que a justiça. Um computador pode apontar milhões de falhas do ser humano, pode ser tremendamente justo, mas nenhum deles será capaz de ter compaixão, generosidade e tolerância. E por isso, robôs com inteligência artificial poderão um dia se tornar os maiores inimigos da humanidade. Poderão eliminar seus criadores saturados de falhas. Agirão pelo fenômeno ação-reação. Não lhes darão uma segunda ou terceira chance. Grande parte dos conflitos humanos é enfrentada pelo fenômeno ação-reação, pelos mecanismos primitivos do cérebro. Muitos pais e professores agem como predadores de quem amam. Devoram sua autoestima, tranquilidade e saúde emocional. Por isso, nossa espécie tem baixos níveis de viabilidade. Meu Deus, isso aconteceu comigo, disse ela abalada, mapeando a própria infância. Nesse momento, Sofia recordou episódios tristíssimos em que fora vítima de alguém muito próximo que ela amava muito, seu pai. Em lágrimas, relatou suas lembranças a Marco Polo, que colocou sua mão sobre a dela em sinal de solidariedade. O Dr. Leonardo, seu pai, era médico, mas não tinha muita habilidade socioemocional. Alcoólatra, homem implacável, duro, inflexível, rápido em julgar, lento em abraçar. Sua mãe, Mary Jones, era assistente social, mas não tinha autocontrole.
Impulsiva, ansiosa, vivia em pé de guerra com o marido. No caldeirão de estresse estava a pequena Sofia. Você é louco, gritava a mãe. Você é esquizofrênica, bradava o pai. Viciados em brigar, tal qual dependentes de drogas, não se importavam que a pequena Sofia crescesse sob fogo cruzado. A menina, para neutralizar sua ansiedade, assaltava a geladeira. Tentava deslocar a âncora da memória das áreas dos conflitos para as áreas do prazer oral, o que aumentava mais ainda sua ansiedade. Comendo de novo, menina, esbravejava o pai. E pior ainda, sentenciava, vai estourar de tão gorda. O pai de Sofia, por não entender o funcionamento da mente, estimulava o biógrafo inconsciente dentro do cérebro humano, chamado de fenômeno RAM, registro automático da memória. A registrar na mente dela janelas traumáticas poderosas, chamadas janelas Killer duplo P, que tinham o poder de serem inesquecíveis e o poder de serem retroalimentadas. Essas janelas traumáticas podem encarcerar o ser humano dentro de si mesmo, e aprisionaram Sofia. Ela lia e relia os comportamentos agressivos do seu pai e, desse modo, biografava diariamente em sua personalidade as cobranças, os atritos e a intolerância, tornando-se tímida, fóbica, insegura e autopunitiva. A garota ficou obesa emocionalmente, saturada de pensamentos perturbadores. A obesidade emocional a levou a ser obesa fisicamente em sua pré-adolescência. Compensava sua ansiedade comendo em excesso. E para piorar seu drama, certa vez foi mal na prova de uma professora com quem já tivera um pequeno atrito antes. Esta se tornou sua predadora. Alçou sua voz e disse: "Gordinha estúpida, não estudou a matéria?" Mais uma vez a menina registrou janelas Killer duplo P, duplamente traumáticas. A partir desse momento, toda vez que ia fazer uma prova dessa professora, detonava o primeiro copiloto intelectual, o gatilho mental, que abria em milésimo de segundo o copiloto seguinte, as janelas da memória, mas infelizmente eram as janelas erradas. Não as que continham a matéria que estudara, mas as janelas traumáticas que continham a ofensa da professora. Errar o alvo leva a sérias consequências. O volume de ansiedade da janela Killer era tão grande que fazia com que a âncora da memória, o terceiro copiloto, fechasse o seu circuito. O Homo sapiens se tornara Homo bios. Ela era a vítima e a prova era seu predador. O resultado? Baixo rendimento intelectual, embora nas provas dos outros professores se destacasse muito. Seu pai autoritário pedia para ver as notas do bimestre. Ela lhe mostrava trêmula. "Menina burra, você me envergonha", dizia o médico num rompante de raiva. "Cale a boca, seu estúpido", atacava a mãe tentando defender a filha, mas o fazia da pior maneira. Os predadores nas imensas savanas africanas preferem devorar as vítimas mais frágeis. O ser humano também. Ditadores dominam com arma seu povo. Executivos com a caneta. Homens com o seu machismo. Pais com o seu autoritarismo. Professores com o seu poder de aprovação. Sofia aprendera isso na pele. Tentava se explicar em prantos. Mas eu estudei, papai." Precisava de seus abraços, mas ele atirava pedras. Ao vê-la chorar, se irritava mais ainda. Além de gorda e burra, é mentirosa. E além de mentirosa, é frágil. O inferno emocional está cheio de educadores bem-intencionados. Pensam que estão educando, mas no fundo estão aprisionando. Pensam que estão corrigindo erros, mas estão traumatizando. A partir desse momento, Sofia começou a piorar em todas as suas notas. Sempre isolada, sofria silenciosamente. Sentenciou-se à baixa autoestima, à depressão e ao fracasso. "Eu quero morrer", falou para a mãe. Sua mãe foi às lágrimas, mas não sabia ajudá-la. No dia seguinte, pela manhã, a jovem Sofia foi para mais uma aula. Estava profundamente abatida,
Porém, um novo professor de física, Humberto, observando a timidez e a tristeza de Sofia, saiu fora da curva. Resolveu fazer uma parada na sua aula. Em vez de ensinar a física clássica, resolveu ensinar a física da emoção, ou seja, falar da própria biografia. O professor era paraplégico. Abordou um dos mais difíceis capítulos de sua vida. Disse que era um esportista, praticava futebol, tênis e basquete, mas quando tinha 14 anos sofreu um acidente de carro. Ficara desacordado. Fora para o hospital e ao despertar não sentia mais as pernas. Ficou abaladíssimo, desesperado, depressivo, perdeu o ânimo de viver. Eu gritava e chorava dentro do hospital. Quero andar, tire-me da cama. Disse que todos ouviam angustiado seus clamores. Não conseguiria mais jogar tênis, futebol, vôlei. O medo o controlou, o desânimo o asfixiou, o sentimento de incapacidade o dominou. Sou o jovem mais infeliz do mundo, eu dizia para mim mesmo. E comentou que foi a 2 psiquiatras e 3 psicólogos, mas cada vez estava mais angustiado, deprimido, ansioso. Receitavam-lhe medicamentos, mas ele queria um medicamento que não existia, a liberdade. Por fim, foi estimulado a consultar outro psiquiatra. Resistiu muito. Minha mãe estava abatida, também havia perdido a alegria ao ver meu profundo desânimo e minha angústia. Depois de muita insistência, ele resolveu ir a esse 3º psiquiatra. Por que está deprimido? Perguntou ele. Sou um aleijado, não está vendo ou você é cego? Nunca mais poderei praticar esportes. Falei com raiva. E quem disse que você não pode praticar esportes? Retrucou o psiquiatra, me desafiando. Emocionado, Humberto contava sua história. Está louco? Perguntei revoltado. E chorando, assegurei. Nunca mais poderei andar. Não quero saber das Paralimpíadas. Ao que o psiquiatra disse. Sabia que você pode andar, correr e até voar? Pensei que ele estivesse louco, mas tinha uma voz doce. Não se deixava ser agredido por mim. E me abalando disse: muitos têm pernas saudáveis, mas não saem do lugar. Como assim? Perguntei. Ele me explicou. Eles andam com suas pernas, mas são prisioneiros em sua mente. Não sabem correr em seus pensamentos e voar em suas ideias. Uma pessoa livre não é quem tem pernas saudáveis, mas quem tem uma mente saudável e ousada. Pense grande, sonhe grande e lute pelos seus sonhos, e você irá a lugares a que muitos jamais foram. Nada vai segurar você. Agora fique revoltado, mergulhe na lama do desespero, embriague-se com o sentimento de impotência e será infeliz, um prisioneiro de si mesmo. Humberto ficara emocionado com essas palavras. Nunca pensei nisso, eu disse para o psiquiatra. Essa tese mexeu com a minha cabeça. Parei de usar minha energia mental para reclamar e me revoltar, e a usei para sonhar e lutar pelos meus sonhos. Depois de contar essa história, Humberto comentou com Sofia e seus colegas de classe. Nunca mais fui o mesmo. Tornei-me professor de física, já fiz mestrado, quero fazer doutorado e ser um cientista. Meus pensamentos são livres, voam para explorar o universo, minha mente corre para que eu me torne um vencedor. E vocês, são livres ou prisioneiros de si mesmo? Saibam que não existe pessoas de sucesso ou fracassadas, mas pessoas que sonham ou deixam de sonhar. Sofia ficou animadíssima com a história de seu professor. Resolveu abrir a boca e falou em voz alta. Eu quero mudar a minha história, professor. Quero sonhar e fazer coisas incríveis. O professor ficou fascinado com a atitude da menina, mas alguns alunos riram dela. Alguns disseram coisas como: não vai virar nada na vida. Ao ouvir os colegas, Sofia ficou depressiva, mas o professor Humberto rapidamente interveio. Vocês estão rindo de Sofia? Quem debocha dos outros paralisa a própria imaginação, é escravo dos próprios preconceitos. Cuidado, o mundo dá muitas voltas. As pessoas que vocês derrubam hoje poderão ser aquelas que um dia os ajudarão a se levantar.
Os alunos que faziam bullying engoliram em seco as palavras do sábio professor. Em seguida ele disse: "Parabéns, Sofia, tenha mesmo muitos sonhos. Mas você jamais deve esquecer que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas que só obedecem a ordens. Sonhe e tenha garra." A garota eufórica concluiu: "Certamente farei coisas grandes." E fez mesmo. Sofia se superou, tinha tudo para dar errado, mas deslocou a âncora da memória das áreas traumáticas para as áreas saudáveis dos arquivos Killis, do seu cérebro, que financiavam a autopunição, para os arquivos Light, que produziam paixão pela vida. Deixou pouco a pouco de ser vítima do passado e se tornou líder de si mesmo. Sonhou emagrecer, ser uma excelente aluna. Batalhou com disciplina por seus projetos e assim emagreceu e se tornou uma das melhores alunas do colégio. Passou a ensinar aos alunos que debochavam dela. Sonhou ser médica e cientista para ser útil à humanidade. Por fim, entrou na faculdade de medicina e se tornou uma brilhante aluna e depois uma notável psiquiatra. Com 28 anos, já tinha defendido sua tese de doutorado. Suas pesquisas estavam causando um impacto internacional e o mundo era mesmo redondo, como o professor de física ensinara. Quem hoje está embaixo, amanhã estará em cima. A menina que estava embaixo, o patinho feio da classe, tornou-se uma psiquiatra brilhante. Por fim, ajudou os 3 alunos que mais zombavam dela no colégio. Eles tiveram depressão e doenças psicossomáticas. Não deram certo na vida. Marco Polo, depois de ouvir a história de Sofia, segurou firme em suas mãos. Você é resiliente. Quem passa pelo caos e o supera, fica mais bonito. Você é belíssima, disse ele um tanto envergonhado. Está me cantando? Brincou ela. Não, tentou se desculpar. Marco Polo não tinha muito jeito com as mulheres. Estou brincando, seu tolo. As suas teses me fizeram reciclar a minha história. Eu preciso decifrar os códigos da felicidade. Quero ser cada vez mais uma pessoa mais leve, contemplativa, menos cobradora, menos obesa emocionalmente. Temos um arsenal poderoso de antidepressivos, mas não temos medicamentos que produzam alegria, comentou Marco Polo. Nem as drogas como a cocaína produzem alegria. A excitação emocional que elas causam é sucedida por uma depressão de rebote. O mestre da emoção foi mais penetrante do que Freud na descrição do princípio do prazer, mais poderoso que Marx em socializar a qualidade de vida, mais democrático do que Abraham Lincoln na divulgação dos direitos humanos. Depois desse rico diálogo, Marco Polo comentou que 2 equações emocionais vinham lhe tirando o sono e que provavelmente tirariam o sono de médicos, psicólogos, educadores, filósofos, sociólogos, teólogos nas décadas por vir. Que equações são essas? Indagou ela curiosa. Equação 1. Por que estamos diante da geração mais triste de todos os tempos? Embora tenhamos construído a maior indústria do prazer da história, capitaneada pela TV, pelos esportes, pelo cinema, pela música, pelos games e pelas redes sociais. Aumentamos em 40% o número de suicídio entre crianças de 10 a 15 anos na era digital. Um drama inenarrável. Os jovens não sabem mais contemplar o belo, se reinventar, se divertir, criar. Adultos se transformaram em máquinas de trabalhar, de resolver problemas. São carrasco do prazer de viver. É preocupante, parece que estamos dormindo sem perceber o caos emocional dos tempos atuais, comentou Sofia preocupada. Marco Polo respirou fundo e relatou a segunda equação. Equação 2. Por que estamos diante da geração mais doente emocionalmente? Embora a medicina, a psiquiatria, a psicologia tenham dado saltos surpreendentes. Estatísticas
indicam que a metade da população mundial tem ou vai desenvolver algum transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Metade dos alunos, pais, professores, executivos, um drama indescritível. E nem 1% se tratará. Preconceito? Sim. Negação de sua doença? Também. Custo alto do tratamento? Com certeza. Muitos fazem higiene bucal, mas não sabem fazer a higiene mental. Mentes calmas são raras como diamantes. Poucos eram os que escapavam da epidemia, da contração, do prazer e dos transtornos emocionais, fossem religiosos ou ateus, celebridades ou anônimos, ricos ou miseráveis. De repente, Sofia recebeu uma mensagem no celular. No mesmo momento, ela detonou o gatilho mental, abriu uma janela quille e asfixiou a própria tranquilidade. Colocou as mãos na cabeça, preocupada. O que foi? Recebi uma mensagem estranha, sem identificação. Disse com o semblante contraído. Deve ser falsa, mas citou meu nome. Será que meu ex-marido descobriu mais uma vez o número do meu celular? Posso saber o que ela diz? Perguntou Marco Polo, preocupado. Ela hesitou, mas depois leu a mensagem. Sofia, você ainda beijará meus pés. Com segurança, o psiquiatra disse. Não compre o que não lhe pertence. E tentando distraí-la, perguntou. Que tal esta manhã percorrermos as ruas do mercado árabe de Jerusalém? Nosso debate será só amanhã de manhã. Temos o dia todo livre hoje. Excelente ideia, disse ela, tentando relaxar. Sofia se separara de forma dramática. Marco Polo, por outro lado, perdera a esposa de forma trágica. Eram dois pensadores esmagados pela vida, dois seres humanos feridos no teatro do tempo. Duas mentes brilhantes que sabiam que a solidão branda estimula a criatividade, mas que a solidão intensa é tóxica. Estavam começando a se apaixonar, mas Marco Polo era um paradoxo, ousadíssimo em debater ideias, perspicaz em produzir análises críticas, mas tímido em fazer declarações de amor. Sofia tinha de tomar a iniciativa. Ela se aproximou dele e beijou seus lábios. Obrigado, disse ele. Ninguém fala obrigado quando é beijado, Marco Polo, disse Sofia, dando-lhe uma bronca com carinho. O que eu deveria falar então? Nada. O silêncio e o toque são declarações de amor mais poderosas que as palavras, respondeu ela poeticamente. Marco Polo amara profundamente sua esposa Ana. Viveram um romance rico, refrescante como o orvalho da manhã, até que ela fechou os olhos para a vida. Agora Marco Polo estava reaprendendo a amar. Ele era um mestre de Sofia em psiquiatria. Ela era sua mestra no amor. Todavia, depois que a jovem Sofia superou seus traumas, nem tudo foram flores em sua vida. Infelizmente, quem não recicla a própria história familiar está condenado a repetir erros, inclusive os de seus pais. Durante a faculdade, em vez de procurar um namorado que a inspirasse, valorizasse e aplaudisse, Sofia se envolveu com uma pessoa que era a imagem e semelhança de seu pai. Era dependente de álcool e de drogas ilícitas. Era impulsivo, autoritário, ciumento e controlador. Ela sofreu muitíssimo até que tomou coragem e terminou a relação. No entanto, seu marido jamais aceitou a separação. Perseguiu-a de múltiplas formas. Agora ela estava amando Marco Polo. O amor deveria ser calmo como as lagoas plácidas. Porém, o sentimento de Sofia e Marco Polo precisava ser poderoso como as cataratas do Iguaçu ou do Niágara, pois forças ocultas espreitavam cada passo desse inteligente casal e queriam destruí-lo a todo custo. Continuaria o amor a fluir? Sobreviveriam?